Nem começou o vídeo e já tem moto passando. Duas. Salve, povo da poesia, tudo bem com vocês? Estamos chegando para mais uma dica de leitura com oferecimento da Rádio Londres. E antes de falarmos do livro, é claro que eu tenho que lembrar você sobre o Clube da Rádio, o plano de assinatura de livros da Rádio Londres. É o plano mais barato do Brasil. Você tem aí as opções mensais, trimestrais e semestrais para você fazer sua assinatura e receber todo mês na sua casa ou no seu local de trabalho um livro com o menor preço do Brasil e com o menor preço no frete. Isso é muito importante. E eu indico você a fazer o plano semestral, onde você vai pagar R$ 25 por mês pelo livro que você vai receber na sua casa ou no seu local de trabalho e R$ 8 de frete fixo. Ou seja, com míseros R$ 33, que não dá nem um x-salada com um refrigerante, você tem um livro, um lançamento com exclusividade para você que é assinante do Clube da Rádio Londres. Então não perca tempo, aqui na descrição do vídeo está o link para o site da Rádio Londres, para você conhecer bem os planos que eles têm à sua disposição. E claro, não perca tempo, você vai receber todo mês um lançamento com exclusividade na sua casa, no seu local de trabalho por apenas R$ 33, R$ 25 o livro, R$ 8 de frete fixo e junto com o livro, com o lançamento, de repente, um daqueles brindezinhos, aqueles mimos que a Rádio Londres oferece para os seus assinantes, tá? Corre lá para o site da Rádio Londres depois desse vídeo, ok? Que o link está aqui na descrição para você não se perder. Eu facilito tudo aqui para você, tá joia? E se você tiver a fim de assinar o Clube da Rádio Londres, já estamos no mês de julho, o mês de junho passou, mas se você for assinante, você consegue esse livro que a gente vai falar com um descontão de 50%. Coisas que só a Rádio Londres faz para os seus assinantes. Sim, vamos falar sobre este fantástico Meu Pequeno País, do Gael Faye, que esteve recentemente na Flip falando sobre este livro aqui. Que você deve estar se perguntando, você que nunca ouviu falar em Gael Faye, quem é este escritor que escreveu O Meu Pequeno País? O Gael Faye, ele nasceu em 1982 em Burundi, e ele é filho de pai francês e mãe ruandesa. E em 1995, após a deflagração da Guerra Civil e o genocídio em Ruanda, ele mudou-se para a França com a irmã caçula para morar no apartamento da mãe, perto de Paris. O Gael é compositor e cantor de rap também. E em 2010 lançou seu álbum junto com a banda hip-hop francesa Milk, Coffee and Sugar, seguido em 2013 pelo primeiro álbum solo, Pili Pili sur un croissant en beurre. Deve ser isso em francês, né? Sua música é um híbrido de rap, soul e jazz, e também se nutre das influências de vários gêneros musicais africanos, como a semba angolana e rumba congolesa, entre outros. E falando do livro Meu Pequeno País, é o seu primeiro romance, e vejam só, já se tornou best-seller na França, onde ganhou vários prêmios literários. E ele foi traduzido para mais de 30 idiomas. E este livro aqui mescla um pouco de ficção com muita realidade. 1992, Burundi, explode uma guerra interna e acontece um grande genocídio. E o filme O Sal da Terra, do Sebastião Salgado, nosso grande fotógrafo Sebastião Salgado, ele mostra algumas fotos desse genocídio horrível e cruel que aconteceu naquele país. E aqui existe uma mistura, pois a gente encontra o Gabriel, o Gabi,
uma criança, um menino de 10 anos, que se vê envolto neste momento que o país vive, nesse grande genocídio. E o livro começa de uma maneira muito gostosa. Minto, ele começa já nos mostrando num prólogo as diferenças de etnias que existem naquela região, naquele país, né? Então são 13 etnias e explica como que se reconhece quem é de tal e tal e tal etnia. E é até interessante você ficar sabendo como que eles se distinguem, né? Como que eles se reconheciam. Aí sim entra a parte muito singela do pequeno Gabi, do Gabriel, que é uma parte, uma introdução bem infantil. Ele falando da sua infância, que morava com seu pai francês, sua mãe de Ruanda, morando no Burundi. A mãe ruandesa fugiu, se refugiou no Burundi, porque lá na Ruanda já estava acontecendo um conflito interno e ela fugiu, se refugiou, acabou casando com o pai do Gabriel e ele tem também uma irmã. Então tem esse início que ele nos relata um pouco da relação pai e mãe, nos fala da relação com a sua irmã, nos fala com a relação dos seus amigos de beco, pois ele mora numa rua sem saída, numa servidão, como aqui em Santa Catarina, mais lá para o litoral, são acostumados a dizer, né? A servidão, às vezes a servidão é uma rua sem saída, um beco. E então ele mora nessa rua sem saída, onde tem os seus amigos, né? Tem os gêmeos, tem mais 2, 3 amigos. Na frente tem uma senhora que vai se tornar muito importante na vida do pequeno Gabi, e o seu pai tem 2 empregados, e começa então ele nos dando essa visão, e depois ele nos dá um pouco da visão como é o tratamento do pessoal que foi morar nesse país africano e como eles tratam os nativos, né? Inclusive tem um dos amigos do pai do Gabriel que é totalmente preconceituoso, é um preconceito ao extremo, e ele vive no país dos caras e ele trata eles, né, chamando de macaco, não sei o que, cara, é um horror. Aí já começa a ter um horror, assim, que já começa a ter uma visão. E eis que ele tem uma passagem hilária, cômica, que eu ri muito, que é a história dos gêmeos falando como que eles foram circuncidados pela sua avó, então a gente ri muito. Quer dizer, então é uma parte muito infantil. O começo do livro, apesar de ele nos apresentar esses aspectos, mas ele nos mostra como a visão de uma criança de 10 anos de idade. E esse tempo vai passando e vai aumentando essa tensão étnica entre os habitantes do país onde o Gabriel mora, e explode uma guerra civil, e ele se vê no meio dessa guerra. E existem muitas passagens que eu anotei desse livro. Tem a parte que ele se corresponde com a menina da França, né? Na escola fazem eles escrever cartas para pessoas, e ele escreve para Laure, que é uma menina francesa, e eu anotei aqui ele dando uma resposta para essa Laure, da primeira cartinha que ele escreve para ela, ele dizendo assim: no futuro, quando eu for grande, quero ser mecânico para nunca enguiçar na vida. Então é uma visão bem infantil. E existem outras partes, né? Quando ele começa a ver essa questão da revolta, eu anotei aqui ele dizendo: por mais que eu revire minhas lembranças do avesso, não consigo me lembrar com clareza do instante em que decidimos não mais nos contentar em dividir o pouco que tínhamos e deixamos de confiar, passando a ver o outro como um perigo, a criar essa fronteira invisível com o mundo exterior, fazendo do nosso bairro uma fortaleza e da nossa rua sem saída um reduto. São passagens assim
bem interessantes, bem importantes na história toda de Meu Pequeno País. A passagem que relata a capa do livro, né, que é, deixa eu aproximar aqui para você ver, então isso aqui é um trampolim de uma piscina, que os morros da cidade onde o pequeno Gabriel vive, ele nu no trampolim e chove. E é só isso que eu vou falar para vocês. Então essa capa deste momento do livro é uma passagem linda, linda e importante na vida do pequeno Gabriel. E depois, quando a guerra estoura mesmo, essa guerra civil que começam e acontece esse grande genocídio, né? Então acontecem fatos entre a sua família, acontece uma coisa com a sua mãe, acontecem coisas com os seus amigos, acontecem coisas com o Gabriel, ele é obrigado a fazer coisas, ele cresce muito rápido e ele, apesar de crescer rapidamente, ele não quer abandonar aquele pequeno beco, aquele bairro, ele quer continuar vivendo lá, ele gostaria que os amigos também mantivessem aquela pureza, mas como diz no próprio livro, essa pureza foi aniquilada, né? Então, ele, inclusive, a parte em que ele, Gabriel, aniquila de uma vez por todas essa pureza que ele tentava manter, é chocante, né? Bem terrível do que ele tem que fazer para manter a vida de seu pai e da sua irmã. Então é um livro que mistura um pouco desta ficção criada pelo Gael Faye, aliada a esta triste realidade que aconteceu em 1992 no Burundi. E é um livro que eu tenho que indicar para você. Se você quer pesquisar mais sobre esse genocídio que aconteceu em Ruanda, pesquise. Existem muitas fotos na internet que são fotos terríveis, e aqui é o caso da ficção se misturando com a realidade com a ficção, e transformando isso na visão de uma criança de 10 anos de idade, que nos mostra como que foi esse momento, essa parte tão terrível, né? E o livro termina com o Gabriel já adulto, vivendo na França e voltando então, depois de muito tempo, ao beco aonde ele viveu. E aí eu não posso falar mais nada, pois acontece uma coisa no final que particularmente eu até sabia que ia acontecer, mas aí conforme ia avançando a leitura, eu disse, não vai mais acontecer, e aconteceu, daí aconteceu, sabe? Fiquei até feliz, né, que aconteceu isso na vida do Gabriel. Então tá aqui a minha dica de leitura de hoje. É um livro que a gente lê muito rápido, porque a história nos prende. A maneira com que o Gael Faye escreveu faz com que a gente se prenda, misturando essa visão infantil, essa pureza toda, com tanta desgraça que acontece ao seu redor. Indico a vocês esse livro aqui, Meu Pequeno País, de Gael Faye, publicado pela fantástica Rádio Londres. E agora você vai ler e eu vou esperar o meu próximo livro agora do mês de julho para que eu possa ler e possa compartilhar também com vocês. Não esqueça de visitar o site da Rádio Londres, link está aqui na descrição, e é claro, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, venha fazer parte deste grupo de pessoas que gosta de poesia e de boa literatura. Grande abraço para você e até nosso próximo encontro. Valeu!